Olá, oitavo ano. Bom dia, boa tarde. Como é que vocês foram aí de final de semana? Tudo certo? Estudaram, aproveitaram aí para poder dar uma revisada nas videoaulas? Espero que sim também, né? Então, para quem está vendo, né, assistindo a aula pela primeira vez, eu sou a professora Luana, ficarei com vocês, né, ao longo do ano, com a disciplina de redação, ok? Nós já tivemos já algumas videoaulas, então vocês aproveitam, quem ainda não assistiu, né, para poder assistir, e aqueles que quiserem já ir revisando, também revisem. E aí hoje nós vamos falar, né, sobre a diferença de poema e poesia, que se encontra também aí ainda na unidade 1. Vamos continuar, né, falando sobre, nós falamos, na verdade, nas últimas aulas, sobre o soneto, né? Eu expliquei toda a estrutura de soneto, nós revisamos, fizemos algumas atividades, né? E exercícios da apostila também. E aí hoje vamos ficar somente com essa diferença, né, de poema e poesia, que é comum, né, as pessoas terem essa ideia de confundir, achar que é a mesma coisa, e quando acha que não é a mesma coisa, sabe que tem uma diferença, mas também não sabe qual é a diferença. Então, nós vamos tratar sobre essa diferença, perfeito? Então, o que eu aconselho vocês? Peguem aí o caderno para fazer todas as anotações possíveis, e se houver a necessidade, achar de repente que ficou perdido, retoma um pouquinho aí o vídeo. E pause também, se necessário. Então, eu vou sair só um pouquinho aqui para eu poder conseguir ler, né? E aí a gente vai lendo e vamos explicando ao mesmo tempo. Eu aproveitei aí e coloquei também alguns exemplos, né? Que isso é muito importante, porque não adianta a gente ficar só na teoria sem ver exemplos, né? Então vamos lá, vamos fazer aí o acompanhamento, né? Pegue um caderno de vocês e pause o vídeo, não esqueça. Na linguagem do cotidiano, é comum que as palavras poema e poesia sejam usadas como sinônimos. No entanto, embora estejam relacionados, esses termos não são equivalentes. Ao analisar um poema, podemos nos atentar a como ele dá forma à poesia. Então, aqui, deixa eu pegar minha caneta. Ó, aqui, né, ele já especifica o que a gente vai tratar, o tema abordado, que é o poema e a poesia, né? E aqui ele já diz, ó, esses termos não são equivalentes. E aí ele já continua aqui, ao analisar um poema, podemos nos atentar a como ele dá a forma à poesia. Então, eles não são equivalentes, perfeito? Vamos lá, vamos definir essas ideias de poema e poesia. E aí eu comecei com a poesia, e eu botei em cima, né? Mas dá para ler. Vamos lá, poesia é um conceito relacionado à percepção sentida diante de uma obra e a sensibilidade que o criador tenta transmitir por meio dela. A poesia não tem existência própria, concreta. Ela é um estado captado pelo artista, manifestado por meio de suas obras e que geralmente provoca emoção, satisfação e certa percepção do que é belo. Vamos dar continuidade. Portanto, poesia é um conceito que diz respeito à forma de expressão. No texto escrito, a poesia se manifesta por meio das palavras, mas outras formas de expressão podem ser poéticas também, como artes plásticas. Então, o que é importante aqui, ó? A poesia é um conceito que se diz respeito à forma de expressão. Isso é muito importante. Então, ele quer dizer que a poesia, né, é uma manifestação artística. E que manifestação artística é essa? Né? É um conceito muito amplo, que envolve várias coisas. Ele deu aqui, né, um exemplo de artes plásticas, foi um exemplo que ele deu, né? Artes plásticas como um exemplo de poesia, por ser uma expressão poética.
Além das artes plásticas, né, nós temos também a própria literatura, a própria pintura. Isso tudo está ligado diretamente às manifestações artísticas. E essas manifestações artísticas é que vai me remeter, né, à forma de expressão. Contudo, todas as manifestações artísticas, né, por serem uma forma de expressão, serão denominadas poesia. Ok? Vamos partir então para o poema? Vamos lá. O poema diz assim. Eu vou só que eu vou fazer, eu vou trocar a cor da caneta para não fazer confusão aqui. Então, vamos lá agora para o poema. Ó, poema. É um texto geralmente escrito em versos. É uma das formas que se pode usar para estruturar um texto e dar expressão à poesia. Na construção do poema, são empregados recursos poéticos, que são os instrumentos do inventor, figuras de linguagem, neologismo, diferentes referências culturais, rimas, ritmo dos versos. Então, vamos lá. O poema é uma estrutura escrita em versos, diferente da poesia. A poesia é uma forma de expressão, perfeito? E o poema é ligado em versos. Lembrando das aulas anteriores que a gente falou de soneto, né? Que é um tipo de poema, uma estrutura fixa. Os versos são aquelas linhazinhas que compõem a estrofe, tá bom? E o que é estrofe? É o conjunto desses versos. Se eu tenho uma estrofe de 3 versos, eu tenho um terceiro. Se eu tenho uma estrofe de 4 versos, eu tenho um quarteto. E assim sucessivamente, né? Tem estrofe de um verso só, tem estrofe de 10 versos, e assim vai de acordo com a estrutura do poema. Então, o poema ele está ligado diretamente a esses versos, tá? E aí ele diz que essa forma de poema, né, a estrutura dessa forma de poema também é uma estrutura de poesia, né, que vai dar expressão a uma poesia. Aí ele bota, na construção do poema são empregados recursos poéticos. E o que é isso? São os instrumentos utilizados dentro de um poema. E aí ele dá o exemplo de figuras de linguagem. A gente viu uma figura de linguagem também na aula passada, que foi a personificação ou prosopopeia, né? Que se dá o nome de personificação ou prosopopeia. Nós vimos esta figura nas aulas na aula passada, né? Nós vamos ver nessa semana também outra figura de linguagem. A gente vai trabalhar na próxima aula, que está na apostila, que vai ser a antítese. Então, nós vamos ver aos poucos as figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem elas estão sempre ligadas aí aos poemas. Nós temos também o neologismo, né? E o que é o neologismo? São palavras inventadas e que aí são colocadas aí dentro de algo escrito, tá? Mas não são palavras que compõem lá o nosso dicionário, não. São palavras inventadas. E, né, lembrando que as rimas estão ligadas também diretamente ao poema, não é sempre, mas, né, vai dar ali uma coisa a mais para os poemas, as rimas, né? Os ritmos aos versos. Ok? Então, qual é mesmo essa ideia do poema? O poema, a gente pode dizer o quê? Que ele é um texto literário, perfeito? Que vai ser composto de versos, que são essas linhazinhas que a gente viu, né? Cada linha dessa é o verso. E esses versos, ele vai ser o conjunto de estrofe, então o poema ele vai estar ligado a versos e a estrofes. E algumas vezes, né? Ele vai compor as rimas. Não é sempre, a gente viu isso também na aula passada, não é quer dizer que todo poema vai ter rima, né? Mas em alguns casos tem rima também. Já os versos e as estrofes, elas compõem a estrutura do poema. E a poesia, porque a gente viu, a poesia é uma manifestação artística, né? Que pode ser baseadas em palavras, que a gente pode dizer que quando for baseada, né, em palavras, ela pode estar ligada também ao poema, algum tipo de poema, mas que ela também envolve outras coisas, como pintura, escultura, né? E os próprios textos literários, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos para a gente trabalhar essas ideias aí de poema e poesia. Vamos ao primeiro texto. O primeiro texto diz assim: não há paz. Por você,
eu deixo o meu lar, meu chão, a timidez, a solidão. Isso aí, na verdade, é uma canção, né? E Minas não há mais. Não há paz nas rendas da alucinação, tecidas no meu coração, e o medo de desfaz. Na paixão não há paz, e a calma é vã. Amanhã tem pedra, susto, sombra, para enfrentar, para romper, para quebrar. E viver, por você enfrento noites e dragões, moinhos e assombrações, invento carnavais. E depois fazemos as revoluções que incendeiam corações, com as chamas de nós dois. Na paixão não há paz, e a calma é vã. Amanhã tem pedra, susto, sombra, para enfrentar, para romper, para quebrar e viver. É uma canção, né? Vamos lá, vamos ver o que ela quer dessa canção. O título Não há Paz refere-se que elemento da canção. Cite um verso que comprove sua resposta. Olha aqui, ó. Vamos procurar esse título aqui, que ele quer, que é o nosso título, ele vai se remeter a um elemento da canção. Vamos procurar qual é o elemento que ele fala não há paz. Ó, por você deixo o meu lugar, o meu chão. A timidez, a solidão. E Minas não há mais. Não há paz nas rendas da alucinação, tecidas no meu coração, e o medo de desfaz. Na paixão, não há paz. Então, não há paz aonde? Na paixão, né? Então, achamos o nosso verso. Então, qual é o verso que vai comprovar? Esse que a gente acabou de marcar aqui, ó. Esse aqui, dessa estrofe. Na paixão, não há paz. Então, lembrando, só para quem ainda não assistiu às aulas anteriores, não ficar um pouquinho perdido, né? A gente está trabalhando uma sequência de informações que foi o que nós vimos na aula anterior. Só que na aula anterior nós ficamos presos com o soneto. Aqui a gente está diferenciando poema de poesia, tá bom? Número 2. Explique com suas palavras o sentido expresso na quarta estrofe. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe. Então, é aqui que ele quer, minha quarta estrofe. Então, vamos lá, explico as suas palavras. E viver por você. Enfrento noites e dragões, moinhos e assombrações. Invento carnavais. O que ele quer dizer? Bem, quando ele pede para você, né, explicar com suas palavras, a gente já sabe que trata de uma resposta pessoal, mas a gente tem que ter, né, uma coerência, um sentido dentro de todo o contexto. Então, o que vocês acham que ele quer dizer com isso aí? Com a quarta estrofe, né? Viver por você, enfrento noites e dragões, moinhos e assombrações. Inventos carnavais. E aí? Que a gente já sabe que é uma pessoa apaixonada, né? E aí ele afirma que essa pessoa, o quê? É uma pessoa que ele ama, né? Uma pessoa que ele está apaixonado. Ele é capaz de tudo, né? Ele fala, e viver por você, ele faz o quê? Ele enfrenta noites e dragões, moinhos e assombrações. E ele ainda inventa os carnavais. Então, quer dizer, ele é capaz de enfrentar tudo, qualquer tipo, né, de complicações que ele encontra, de obstáculos que ele vem encontrar. E quando ele fala que ele inventa carnavais, é porque ele inventa o quê? Momentos alegres, né? Momentos felizes. Ele fala que, então, ele é uma pessoa que enfrenta tudo e que vai conseguir criar coisas boas, coisas felizes, que é o que a gente vai transmitir da ideia do carnaval, né? Então, você pode classificar e escrever de acordo mais ou menos com esse sentido que eu expliquei para vocês. Então, tem o nosso gabarito, né? A referência está lá na Paixão Não Há Paz, que nós vimos, e explicar o sentido da quarta estrofe. Aí eu botei ali, seja a minha resposta, vocês não vão colar, hein? Cada um faça a sua. Então, eu coloquei assim: o eu lírico afirma que, pela pessoa por quem está apaixonado, ele é capaz de enfrentar qualquer obstáculo e criar momentos de alegria para fazer feliz quem ele ama. Que é o que ele fala, né?
Ele enfrenta várias coisas e no final ele fala que ele inventa o carnaval, né? Então, esse aqui é o poema, a canção novamente, para a gente responder o número 3. E a número 3 ele diz assim: nos versos, enfrento noites e dragões, ou invento carnavais. Está sendo usado o sentido conotativo dessas palavras ou expressões. Deixa eu sublinhar isso aqui. O que é um recurso frequentemente utilizado nos textos poéticos, explica as expressões. Então, olha só. Ele quer para explicar, né? Essa aqui, enfrento. Ai, também ficou feio. Vou apagar, para ficar mais bonitinho. Ó, enfrento noites e dragões, e é o do carnavais que ele falou, né? Invento carnavais. Quando ele fala sentido conotativo, vamos lembrar, existem dois tipos, né? O denotativo e o conotativo. Então, lembrando que o sentido denotativo é o sentido real da palavra, ok? E o sentido conotativo é o sentido figurado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês assim. Quando eu digo assim, os jogadores apontaram na boca do túnel. Então, a boca do túnel, na verdade, está sendo utilizado como um sentido conotativo da palavra boca, né? Que boca é essa parte que nós temos aqui, né? Na nossa boca, no nosso rosto, que é a boca. E ali, quando eu falo que os jogadores apontaram na boca do túnel, está sendo utilizado no sentido conotativo. Então, lembrando que conotação é isso, no sentido figurado, tá? E aí, agora ele quer que vocês me expliquem nessa ideia do sentido aí, né? Enfrento noites e dragões e invento carnavais. São empregadas, né? Diferentes, não estão sendo empregadas no sentido real. Como é que ficaria isso aí? Quando ele fala enfrentar noites e dragões, ele quer dizer o quê? Quando ele fala, ó, noites e dragões, é coisa perigosa, né? Então, ele está dizendo que ele vai enfrentar o quê? Perigos, obstáculos, de repente, coisas que ele nunca viu na vida, e aí ele está nesse sentido de enfrentar coisas mesmo pesadas, né? Coisas desconhecidas. E quando ele fala que ele vai inventar carnavais, nós já falamos sobre isso, né? São momentos de alegria, descontração, tá bom? Então, vamos ali, ó. Olha lá o nosso gabarito. São empregados diferentemente do seu sentido usual, ou seja, porque o sentido conotativo não é um sentido real, perfeito? Enfrentar noites e dragões é enfrentar perigos, obstáculos, o desconhecido. E o criar carnavais é criar momentos de descontração e alegria. Muito fácil, né? Vamos para mais um? Então, vamos lá. Girança. Minha cidade possui um rio. Ele passeia como uma cobra que, fugindo da escola, desenha esses de perder de vista. A gente construía jangadas de bananeiras, navegava no dorso da cobra, que era mansa na brincadeira. Retira os versos que descrevem a sinuosidade do rio, ou seja, que retrata o leito do rio como sendo formado por muitas curvas. Então, aonde que ele escreve isso aí? E onde que ele fala sobre, né, esse formato de curvas aí? Aonde é que ele descreve isso? Então, o que ele quer dizer aqui, né? Quando ele fala aqui, ó. Minha cidade possui um rio, ó. Ele passeia como uma cobra. Quando ele fala que ele passeia, né, com uma cobra, ele já está expressando aí a ideia da curva, né? Que a cobra, como é que é? A cobra geralmente ela faz isso, né, assim, né? Então, isso aqui é uma ideia de curva. Então, esse aqui é um dos nossos versos. Agora, quando ele fala, ele continua, que fugindo da escola, desenha esses de perder de vista. Então, aqui ele faz esse sentido. O que ele faz? Ele compara o leito do rio, né, como uma cobra. É esse momento aqui, essa comparação aqui, o leito do rio como uma cobra. E aí, seu desenho como esses que se perdem de vista. Então, ele faz essa comparação dessas duas coisas, né? Com o rio, retrata o rio como sendo formado de muitas curvas. Beleza, né? Fácil, fácil.
Tá aqui nosso gabarito, aí, nossos versozinhos tirados, fazendo essa ideia do rio. Então, temos mais um aqui. Vamos lá. Ele fala assim, tragédia do meu rio. É o rio Paraibuna, um triste rio cansado, que de lacuna em lacuna virou sombra do passado. Como o Nilo fez o Egito, também ele juiz de fora. Mas hoje escuta-se o grito que repercute terra fora. Do mal que o desfigurou pela industrialização, pois sua fama acabou. Triste civilização. Vamos lá. Eita, eu acho que eu não botei aqui a pergunta, botei direto a resposta. Ah, professor. Pois, então vocês não vão ler a resposta, hein? Vou tirar essa resposta daqui. Ó, na primeira estrofe, a personificação do rio. Olha só, pessoal. Primeira estrofe é essa. Perfeito? E o que é personificação? Personificação ou prosopopeia, né? É aquela figura de linguagem na qual se tem o quê? Características, né, do ser humano, seres inanimados. E aí é o que ele fala aqui, ó. Na primeira estrofe, a personificação do rio, o que é um recurso muito frequente nos textos poéticos. Retire os versos em que há personificação e explique. Então, ele pede agora para a gente tirar aqui do texto, né? A personificação. Então, vamos lá. Então, quando ele fala assim, é o rio Paraibuna, um triste rio cansado, que de lacuna em lacuna virou sombra do passado. Então, olha só, é um rio, né? Que se chama Paraibuna. Aí ele diz, um triste rio cansado. Bem, eu posso dizer, né? Que o rio é triste, que o rio é cansado? Aqui no texto eu posso, né? Que ele está sendo usado com o sentido de personificação, porque triste e cansado são características do ser humano, nesse caso aí passado para o rio. Então, nessa primeira estrofe é onde eu encontro a personificação do rio, tá bom? Que é um rio triste e cansado. Aí tá aqui, ó, rio triste e cansado. Então, agora eu posso tirar, né? Eu posso apagar aqui. Perfeito? Fácil, fácil, né? Então, agora, nós vamos fazer mais uma questão sendo de múltipla escolha. Aí ele diz aqui, sobre as características do gênero textual do poema, estão corretas as seguintes proposições. Então, eu estou procurando o que está certo. Aí ele diz aqui, o poema deve ser construído sob forma fixa, sempre preservando elementos como a métrica e a musicalidade dos versos. Então, olha só, eu posso dizer que o poema ele vai sempre ser construído sob forma fixa? Sim ou não? Não, né? Ele não vai ter sempre... Nós já vimos que ele pode ser, por exemplo, em forma de soneto, que tem 2 quartetos, 2 tercetos. Aqui nós já vimos, ó, poemas diferentes aqui, ó. Então, tem 2 quartetos, 2 tercetos, né? E tem aqueles outros que nós já vimos também. Então, eu não vou dizer que ele tem uma forma fixa, né? Ele vai ser construído em versos e estrofe, mas não numa forma fixa, tá bom? Então, isso aqui a gente já viu que tá errado. O poema caracteriza-se por ser centrado em um trabalho peculiar com a linguagem. Em geral, reflete o momento e impacto dos fatos sobre o homem. Sim ou não? Ih, professor, eu estou meio em dúvida. Ó, o poema caracteriza por ser centrado em um trabalho peculiar? Sim, ele trabalha com essa parte peculiar da linguagem, né? Ele trabalha com esses detalhes, principalmente quando ele abusa, né, das figuras de linguagem. Então, essa 2 também está certo. Também não, essa está certa, porque a 1 está errada. 3. O poema diferencia-se dos demais gêneros por ser escrito em versos e por possuir um ritmo mais marcado que o ritmo da prosa. Então, o poema difere-se dos demais gêneros? Sim, perfeito. Né? Se difere por quê? Por ser escrito em versos? Perfeito. Por possuir um ritmo mais marcado? Também. Então, a 3 também está certa. 4. A poesia não é exclusividade do poema. Sim ou não? Vimos que está certo, né?
Não tem só poesia no poema, nós vimos que tem poesia onde mais? Quais manifestações artísticas que eu falei para vocês? Que pode ser o quê? Na pintura, né? Nós podemos ter escultura, isso tudo é manifestação artística. Toda manifestação artística tem poesia, portanto, não é uma exclusividade do poema. Ela é uma atitude subjetiva que pode estar nas mais variadas manifestações artísticas. Perfeitinho. Então, 2, 3 e 4. Vamos procurar. Todas estão corretas? Não, porque a 1 está errada. Apenas a 1 está correta? Não, a 1 é a única que está errada. Então, tá aqui, ó, 2, 3 e 4. Essa C. 2, 3 e 4. Que a 1 está errada, a 1 está errada. Então, resposta C de casa. Olha lá nosso gabarito. C de casa. Muito bem. Vamos para mais uma, que diz assim. Estamos chegando no final. Sobre a linguagem poética é incorreto. Então, agora eu estou procurando errar. A linguagem poética faz uso de diversos recursos estilísticos, entre eles as figuras de linguagem. E aí, certinho, né? Eu estou procurando errado, então, diversos recursos entre as figuras de linguagem. Nós vimos isso. Então, vimos também o neologismo, faz parte aí da linguagem poética. As figuras de linguagem em um poema têm como objetivo despertar sensações no leitor, impactá-lo, possibilitando que ele crie mais a partir desse impacto. Perfeitinho, vimos também, né, que a figura de linguagem serve para dar o quê? Uma sensação maior para o leitor, né? Então, a B também está certa. C. A linguagem poética é estritamente autobiográfica. É impossível desvencilhar o poeta de sua criação. X é estritamente autobiográfica? É impossível desvencilhar o poeta de sua criação? Tudo errado. Achamos nossa resposta. Olha só, pessoal. A gente não lembra que eu expliquei a diferença lá nas últimas outras aulas do eu lírico, lembram disso? Então, a gente não pode confundir mais isso, né? Eu não posso confundir a pessoa real com a entidade que a gente chama de entidade fictícia, né? A gente não pode confundir. É claro que não, que um está isento do outro, né? Mas a subjetividade de quem cria, mas no momento da escrita há uma nova pessoa, né? Nasce uma outra pessoa. Então, vamos supor que eu escrevi, mas aí eu nomeei como João. Sei perfeito. Quem está lá é o João, né? Mas o texto é meu. Então, a gente tem que saber separar isso aí, tá bom? Não esqueçam disso. Vamos só conferir a D. A linguagem poética não possui compromisso com a objetividade. Ela pode ser subjetiva e ambígua, oferecendo ao leitor diferentes possibilidades de interpretações. Perfeitinha também, certinho. Mais uma C, né? A outra também foi C. Então, chegamos aí ao final da nossa aula. E eu vou deixar para vocês essas duas páginas da nossa apostila, páginas 22 e 23, para vocês fazerem e eu corrigir na próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, vocês deixem anotadinho aí para a gente tirar depois, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Façam esses dois deveres aí, 22 e 23, tá? Que eu corrijo depois. Tchau, pessoal. Beijo.